Seja muito bem-vindo ao Fisco Sem Gravata, o podcast que descomplica o sistema tributário brasileiro, sem jargões técnicos, sem gravata e principalmente sem enrolação. Eu sou Ricardo Azevedo, advogado tributarista, e é um prazer ter sua companhia por aqui. E eu sou Alexandre Santos, também advogado, consultor e especialista em planejamento fiscal. Hoje vamos direto ao ponto, vamos explorar o que a reforma tributária nos reserva para os próximos anos. Exatamente, a reforma tributária, com a criação do IBS e da CBS, representa uma transformação profunda na forma como o Brasil tributa a produção e o consumo de bens e serviços. E para compreendermos o alcance dessa mudança, precisamos revisitar os princípios que estruturam essa proposta. Ricardo, um dos pontos mais sensíveis e que mais geram dúvidas é o regime de tributação de setores específicos, especialmente no que diz respeito à apuração e ao aproveitamento de crédito. Sem dúvida, esse é um aspecto que merece atenção especial, que a capacidade de gerar e manter créditos ao longo da cadeia de insumos é essencial para evitar a cumulatividade dentro das próprias empresas. A chamada não cumulatividade plena, um dos pilares centrais da reforma, assegura que o imposto pago nas etapas anteriores possa ser recuperado na forma de crédito, com poucas restrições. Essa é a lógica estruturante do novo modelo, garantir neutralidade tributária e fluidez econômica. E aquela dúvida que sempre aparece, será que essa não cumulatividade plena e a devolução rápida dos créditos vão realmente funcionar? Agora, com a nova legislação, os prazos para ressarcimento estão previstos diretamente na própria lei complementar. No caso do IBS, por exemplo, o recurso correspondente ao saldo credor fica retido no comitê gestor, em vez de ser imediatamente distribuído aos estados e municípios, o que aumenta substancialmente a probabilidade de devolução dentro do prazo legal. Além disso, a alíquota será calibrada para preservar o nível de arrecadação, que deve reduzir a tentação, por parte das administrações tributárias, de restringir indevidamente o aproveitamento de crédito. Mas vamos voltar a esse tema mais adiante, especialmente quando tratarmos dos prazos para a restituição dos créditos acumulados. Outra grande novidade que terá impacto direto no caixa das empresas é o split payment, ou pagamento dividido. Alexandre, como esse mecanismo funciona na prática e quais são os principais desafios envolvidos? O Split Payment é um sistema automatizado para o recolhimento do IBS e da CBS, que atua diretamente na liquidação financeira da transação comercial. No momento em que o comprador realiza o pagamento, o fluxo financeiro é automaticamente dividido. Uma parte vai para o fornecedor, que é o valor líquido da venda, e a outra, referente aos impostos, segue diretamente para o governo. Aliás, temos aqui no canal um episódio dedicado exclusivamente ao Split Payment. Vamos deixar o link na descrição desse episódio para quem quiser se aprofundar nessa forma de recolhimento do IBS e da CBS. Mas voltando ao assunto, e o que as empresas precisam ficar atentas agora, Ricardo? As empresas terão que adaptar seus sistemas para o novo layout padronizado dos documentos fiscais eletrônicos, como a nota fiscal eletrônica e a nota fiscal de serviço. Serão incorporados mais de 90 campos na nota fiscal eletrônica, que vão trazer informações relevantes sobre a CBS, o IBS e o imposto seletivo. A adoção do Código de Classificação Tributária do IBS e da CBS será fundamental, pois ele indicará a tributação aplicável a esses tributos. Importante destacar que durante o ano de 2025, o preenchimento das informações relativas à tributação do IBS e da CBS está sendo testado por um grupo de 50 empresas no projeto piloto, que inclusive começou agora no dia 1º de julho. Já a partir de janeiro de 2026, as novas regras de validação dessas informações sobre o IBS e a CBS nas notas fiscais passarão a ser obrigatórias para todos. Além disso, haverá a implementação do CNPJ alfanumérico, o que também impactará as empresas exigindo adaptações, o que demandará a atualização de todos os sistemas utilizados pelos contribuintes. É uma mudança muito grande para muitas empresas, que vai impactar inclusive a precificação das suas atividades. Isso me leva a um ponto fundamental. E os contratos? Como a reforma vai influenciar a renegociação e a elaboração de novos contratos, especialmente diante dessa mudança de metodologia? Esse é, sem dúvida, um dos maiores desafios. A metodologia do IVA, com sua base de débito e crédito, é diferente do sistema atual. A não cumulatividade ampla, que permitirá gerar créditos para quase tudo, com algumas exceções, é claro, será um dos principais fatores que podem levar à renegociação dos contratos. Isso quer dizer que a simples alteração das alíquotas, que ainda não foram definidas, mas têm projeções iniciais relativamente altas, entre 25% e 28%, não será um indicador do custo tributário real da empresa. O que realmente vai determinar a precificação será o impacto dos créditos. Ricardo, você tem algum exemplo prático de como isso afeta a tomada de crédito e, consequentemente, a negociação de contratos?
Sim, um bom exemplo são os convênios médicos dos colaboradores. Hoje, esses convênios não têm impacto tributário direto. Com a nova tributação, as empresas passarão a pagar IBS e CBS sobre esses benefícios, mas só poderão tomar crédito se o convênio for aprovado em acordo coletivo sindical. Caso contrário, o imposto pago será custo, o que cria uma desvantagem competitiva para empresas que não estão sob o guarda-chuvas desse tipo de acordo coletivo. Por isso, nas negociações contratuais, não basta discutir apenas a alíquota. É preciso analisar com profundidade o impacto efetivo dos créditos para cada empresa, considerando suas particularidades, os benefícios fiscais e os regimes diferenciados que possam existir. Para contratos já existentes, especialmente os de longo prazo, é fundamental revisar as cláusulas de preço e tributos para buscar o reequilíbrio econômico-financeiro. E para contratos novos, já dá para se antecipar a essas questões? Com certeza, algumas empresas já estão incluindo cláusulas que prevejam os impactos financeiros da reforma tributária. Por exemplo, a chamada cláusula de repasse da carga tributária, que prevê revisão do valor contratual mediante demonstração técnica da variação efetiva da carga tributária incidente sobre a operação. Outra possibilidade é a cláusula de ajuste por split payment, que permite ajustar os prazos e condições de pagamento caso haja retenção automática de tributos. Para enfrentar essas mudanças, será necessária uma abordagem multidisciplinar, envolvendo não só tributaristas e especialistas em contratos, mas também a área de supply, compras, vendas e recursos humanos. É vital que as empresas revisem seus prazos de pagamento, suas projeções financeiras e negociem com fornecedores e clientes para adequar os termos contratuais a essa nova realidade, marcada pela gestão de caixa e pela não cumulatividade plena. Falando em não cumulatividade plena, e agora focando no acesso aos créditos dos bens, serviços e insumos no novo modelo, tudo deve ficar muito mais fácil e garantido do que a verdadeira odisseia que os contribuintes enfrentam hoje para fazer valer a não cumulatividade do ICMS, do PIS e da COFINS. Devemos lembrar que a não cumulatividade é um fenômeno jurídico-econômico, cujo objetivo é eliminar a repercussão econômica do tributo no preço final do tributo, oferecendo ao setor produtivo mecanismos para recuperar o imposto incidente em cada uma das fases anteriores à circulação dos bens ou serviços, até o consumidor final. Quando por algum motivo não é possível deduzir ou se creditar integralmente do tributo pago na etapa anterior, ocorre o que chamamos de cumulatividade, ou seja, o pagamento de tributo sobre tributo. Isso acontece com frequência no modelo atual em relação ao ICMS, PIS e COFINS, que foram criados para serem tributos não cumulativos, mas devido a inúmeras exceções em favor do fisco, muitas vezes não permitem o aproveitamento integral dos créditos na cadeia produtiva anterior. Não é incomum, por exemplo, que um determinado custo ou despesa necessária à cadeia produtiva não gere crédito de PIS e COFINS, em razão das várias exceções previstas na Instrução Normativa da Receita Federal 2121 de 2022, ou que um Estado negue crédito gerado em outro Estado, quando a mercadoria circula por mais de uma unidade da Federação. Exatamente, mas felizmente no caso do IBS, a compensação de débitos e créditos será feita no âmbito nacional, por meio do comitê gestor. O recurso correspondente ao saldo credor de um contribuinte ficará retido no comitê, sem ser distribuído para os estados e municípios. Isso aumenta consideravelmente a probabilidade de que os créditos sejam devolvidos no prazo correto. A lei complementar estabelece prazos claros, até 30 dias para contribuintes que participam de programas de conformidade, até 60 dias para outros pedidos que atendam os requisitos do artigo 40 da Lei Complementar 214 de 2005 e até 180 dias para os demais casos. E se não houver manifestação dentro desses prazos, o crédito deve ser ressarcido nos 15 dias seguintes. Sei que muitos ainda são céticos quanto a isso, por conta do histórico desrespeito dos direitos creditórios dos contribuintes. Mas essa é a regra expressa na lei agora, e só o tempo dirá como será na prática. Para finalizar, Ricardo, qual a sua mensagem para os nossos ouvintes sobre a reforma tributária e o ano de 2026? A principal mensagem é: não esperem para agir. 2026 não será um ano de passividade. Será um período essencial de testes e adaptação, que exigirá tempo, investimento, inteligência jurídica e tecnológica. As empresas precisam começar agora a revisar seus processos internos, adaptar seus sistemas, analisar detalhadamente os impactos nos contratos e a capacitar suas equipes. A reforma tributária representa uma transformação profunda que, apesar da complexidade, tem potencial de gerar crescimento econômico significativo e reduzir as desigualdades do país. Preparem-se e aproveitem essa jornada de aprendizado. Ricardo, muito obrigado por esses esclarecimentos valiosos. Foi um verdadeiro raio-x do que nos espera na transição da reforma tributária.
Eu que agradeço, Alexandre, e reforço: colaboração e busca constante por conhecimento serão as chaves para o sucesso nesse processo. E assim encerramos mais um episódio do Fisco Sem Gravata. Fiquem ligados, porque o tema da reforma tributária ainda vai render muitos debates. Acompanhe o Fisco Sem Gravata para mais análise sobre temas tributários. E lembrando, sem gravata e sem enrolação. Curtam, compartilhem e marquem a gente nas redes sociais. Até o próximo episódio.